Olá, ilustríssimos piscianos, Denise da Conectarium, para a gente falar sobre o seu mês de junho. E esse vídeo também atrasado em comparação com todos os outros vídeos, eu já queria começar fazendo uma confissão. Eu, piscianamente, não sou de peixes, mas falando da energia de peixes tão imensa, né? Tão sensível, tão cheia de refinamento, o que eu fiz? Eu gravei o vídeo, editei, fiz tudo bonitinho e fiz uma caca lá no meu editor de vídeo e acabei perdendo o vídeo. Fiz uma confusão. E já queria pegar esse gancho da confusão, que é uma fama pisciana, porque eu tô abrindo esses vídeos da temporada de junho pra gente falar de eclipse, falando de um monte de coisa, mas falando também pra gente legitimar as características do nosso signo solar, que é por onde o Sol passava, né? Quando a gente fala qual é o seu signo, é por onde o Sol passava no momento do nascimento. E para vocês de peixe, você pisciano, pisciana, essa característica, né, de perceber demais. Por que essa fama da confusão? Na verdade, peixes é extremamente perceptivo. Sabe a antena parabólica? Ou quando a gente percebe demais, ou luz demais cega, né? O extremo de uma polaridade dá na outra, né? Então, gelo queima, o excesso de luz cega. Esse tipo de extremo, como peixes, capta demais, capta todas as sutilezas, capta o que, né, coisas de outras esferas, acaba trazendo uma confusão porque é muito amplo a antena parabólica de peixes. E eu estou reforçando as características, né? Fiz uma brincadeira, mas isso tudo é parte de um refinamento. Né? Para peixes não existe essas fronteiras. Se mistura muito com os outros, se mistura com o ambiente, porque a fronteira é desconhecida para peixes. Peixes é o último signo do zodíaco que veio se unir ao todo, né? Quer abarcar tudo, quer se unir a um todo maior. Então isso é a beleza também, né? Então fiz um pouco dessa brincadeira para reforçar essas características piscianas que são tão legais e a gente precisa legitimar, né, o nosso signo. Bom, nada substitui o seu mapa de nascimento. Então, o primeiro ponto que eu tenho feito nesses vídeos, e aqui a ideia é a gente falar sobre o mês de junho, o que está acontecendo, e a gente falar dessa temporada dos eclipses. Comecei a gravar o vídeo, já veio um solzinho aqui, ó. Essa temporada de eclipses no mês de junho, tá bom? Bom, essa temporada que a gente tá, pessoal, nós estamos na temporada geminiana. Quando eu falo o início de uma temporada, eu tô falando lá do ingresso da lua nova. Todo mês, com o ingresso da lua nova, a gente tem uma chance de recomeçar. Essa lua nova que a gente, né, a lua nova desse ciclo que a gente tá, foi a de 22 de maio, a 2 graus de Gêmeos, que para peixes está pegando a área da família, da base, do doméstico, do lar, da interioridade. Então, toda vez que a gente precisa falar de lua nova, a gente está falando de novas sementes naquelas áreas. Esses vídeos servem, primeiro, para a gente construir juntos, né? A gente poder construir, saber que música está tocando no céu e como você coloca intenção nesses assuntos voltados ao lar. Quem está ali também transitando ao longo do mês de junho, inclusive fica até agosto, na verdade, é Vênus, uma facilitadora. Vênus é o pequeno benéfico no zodíaco que vem facilitar. Está transitando ali por área de família, essa interioridade, esse ambiente doméstico, lar, trazendo essa facilitação. Estamos numa temporada de Vênus retrógrado, né? Então, com a impressão de que está andando para trás, e sempre que a gente falar de retrogradação, a gente está falando de revisão, olhar com outra ótica, com outro olhar. Ela está retrógrada de 13 de maio até 25 de junho. Então, revisando esses temas do doméstico, pode também trazer questões relacionadas a bens imóveis, ou repensando residência, ou lidando com assuntos de família. Então, essa revisão está nessa esfera. A lua cheia do dia 5 de junho, que é o dia do início do ingresso, né, dessa temporada de eclipses, explicando um pouquinho os eclipses, pessoal, tem um vídeo também que eu postei, tá aí disponível, explicando melhor, mas é um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Então, toda vez que a gente tem esse alinhamento do eclipse, a gente está falando de um jogo de luz e sombra, a gente está falando de alguma área que causa um obscurecimento, né, da nossa visão, do nosso campo de visão. É um momento do mês, do ano, né, mais sensível, porque eles acontecem a cada 6 meses. Diziam os antigos que o véu entre os mundos fica mais fino na época de eclipse e a gente está mais vulnerável. Então a indicação é que a gente não chegue em temporada de eclipse com temas no limite, porque aí eles estouram, né? Porque tá tudo mais sensível nessa época de eclipse, tá bom?
Normalmente eles vêm numa dupla, 2 eclipses com intervalo de 15 dias. Esse ano de 2020, a gente está com 3 eclipses. 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Eu vou comentar onde eles caem para o signo de Peixes. A lua cheia do dia 5 de junho, ela cai a 15 graus de Sagitário, pegando para Peixes a área da carreira, meta, profissão. Quando a gente fala de lua cheia, a gente está falando de um momento do mês onde as coisas se revelam mais, né? As coisas estão mais expostas, é o pico emocional do mês. Então, algo se revelando, ou alguma informação, alguma mudança, alguma questão sua associada à meta, carreira, profissão. Eu queria comentar que essa temporada de eclipses que a gente está entrando, né? A gente está, na verdade, os eclipses ficam 1 ano e meio no mesmo eixo, no mesmo par de signos, né? Então, a gente está se despedindo pela última vez, dos últimos 2 eclipses que eu vou explicar agora, no eixo Câncer-Capricórnio, que para Peixes estava acionando uma área relacionada a processo criativo, filhos, os seus talentos, aquilo que você reconhece como criativo, como, né, autoconfiança, temas relacionados a amigos, instituições, associações. Então, todo um eixo que estava sendo trabalhado, né? E agora ele está mudando de assunto. Então, esse eclipse do dia 5 é o primeiro toque num eixo que vai ser bastante trabalhado, que é o da base familiar e doméstico versus carreira, profissão. Então, eu diria que a gente vai conversando ao longo dos próximos meses que vão vir, né, que tem um foco de atenção, né, do que precisa ser elaborado e transformado com relação à área de trabalho. Tem algo nesse próximo 1 ano e meio que vai ser trabalhado e o que não servir mais ser abandonado em prol de um movimento mais direcionado, né? Uma missão nesse próximo 1 ano e meio de estar mais direcionado ao seu lado emocional, de família, o doméstico, o acolhimento, né? A questão emocional de base. Então nós vamos falando sobre isso. Esse do dia 5, esse eclipse, começa a trabalhar esses temas, né? E lembrando dessa duração do que acontece nos eclipses, né? Ele tem um desdobramento, por isso é tão importante a temporada astrologicamente falando, porque os temas que se desenrolam costuma ter uma repercussão pelos meses seguintes, de 1 mês a mais ou menos 6 meses, até o eclipse seguinte, que vai ser lá no final de novembro e dezembro de 2020, tá bom? A lua nova, que vem com o eclipse do meio, aí o segundo eclipse, no dia 21 de junho, ela aciona pela última vez, né? O eclipse do dia 21 de junho e 5 de julho vão acionar esse eixo que eu vou explicar agora. Lua nova são novas sementes, novas intenções, nessa área que vem sendo trabalhada dos seus talentos, dos filhos, do processo criativo, do montante de lazer e diversão que você coloca na sua vida, do lúdico, né? É uma área assim do que eu posso, eu me reconheço, eu sou capaz de, né? Então essa lua nova é interessante pensar e colocar intenção no que você quer criar, né? E dentro dessa esfera de criação, de criatividade entra, né, os filhos, entra romance, entra, né, as paixões, aquilo que a gente faz por prazer e divertimento mesmo, né? Então é uma esfera de criatividade. Pensa, porque como a gente está falando de lua nova, o que dá para colocar intencionalmente ali, de foco, nesse dia 21. Quem está ali também reforçando, né, o pensamento e o mental, né, o Mercúrio, a forma de pensar, de elaborar os pensamentos e os temas, né, sendo pensados durante essa passagem de Mercúrio por essa área também, de 29 de maio até 5 de agosto, elaborando sobre esses temas de autoconfiança, de firmar a própria identidade sobre aquilo que gosta, que tem prazer de fazer. E Mercúrio vai retrogradar, vai ter uma janela de parecer andando para trás, revisando também esses temas, revisando questão de afetos e né, dessa esfera da criação, de 18 de junho até 12 de julho. Então tem essa retrogradação de Mercúrio para a gente levar em conta. Marte, que é a ação, o nosso impulso, o nosso motorzinho, né, aquilo que a nossa energia, ele tá durante o mês de junho em Peixes, no seu signo. Então dá vigor, vontade de fazer as coisas, até uma certa ansiedade. As coisas estão mais na sua mão, né, de poder fazer, de colocar a mão na massa, mas pode dar mais uma ansiedade aí.
Um pequeno spoiler que eu tô fazendo para os signos é que esse mesmo Marte, que é a nossa ação, ele vai passar 6 meses, normalmente ele passa 7 semanas, mas ele vai passar 6 meses no segundo semestre de 2020, no signo que ele rege, que é Áries, que é mais positivo, mais combativo, que traz mais impulso, mais energia. Ele vai passar esses 6 meses na área de recursos financeiros, do seu dinheiro, da sua forma de produzir, das ferramentas que você usa para produzir. Então, eu vou comentar mais no mês de julho sobre isso, mas ele vai ficar um tempão acionando essa área, tá bom? Combinando aqui, fechando com vocês, com a lua cheia aí do último eclipse, dia 5 de julho, que também é o último toque naquele eixo que eu estava explicando, né? Do processo criativo, e aqui ele é versus, né? O processo criativo foi no dia 21 de junho. No dia 5 de julho, aciona pela última vez uma área, os eclipses, né? A área de amigos, instituições, planos, metas para o futuro. O que você precisa fazer hoje para colher amanhã? Quais são os preparativos que você está em mente agora que você pode colher? Também aciona as questões de amigos, as tribos que você faz parte, a questão comunitária, como que você pode se inserir mais dentro da sua comunidade. Enfim, essa lua cheia de 5 de julho vai tratar desses temas, tá bom? A gente tem também ali nessa área, né, que é uma área de um coletivo, né, porque a gente está falando de amizade, de grupos de afinidade, onde você se afina, né, onde você se sente parte. Essa área foi bastante acionada nos últimos anos por tantas conjunções planetárias que a gente está vivendo no signo de Capricórnio. E a gente vai ter uma dessas grandes conjunções que estão namorando ao longo de 2020, que é de Júpiter e Saturno. Eles voltam a se encontrar em grau exato no final de junho, já se encontraram em abril, final de junho e depois em novembro. E agora eles dão esse toque dizendo o seguinte pra gente: para que a gente expanda Júpiter, né, que é expansão, abertura de conhecimento, enfim, no caso de você, pisciano, como que você expande esse horizonte do amanhã, do futuro, dos seus planos, dos seus projetos, dos amigos. Para que isso se expanda, precisa depurar, precisa entrar em contato com o que não via, com o que não estava tão visível. E esse encontro com Plutão, que é o deus do mundo subterrâneo, tá dando a chance da gente olhar o que estava submerso, que estava embaixo do tapete, que estava não numa esfera visível. Então, precisamos usar esses próximos meses para depurar. E aí, um pouco mais para o final do ano, a gente consegue estruturar, que é quando Júpiter encontra o estruturador, que é Saturno, para que essa expansão toda sendo trabalhada agora possa se estruturar. Então, esse é o momento agora de fazer essa limpeza mesmo com relação às suas tribos, com quem você se afina, com, né, onde você faz parte, onde faz sentido estar parte, né? Pessoal, bom, queria agradecer se você chegou até aqui, agradecer a sua companhia, a sua confiança, a sua audiência, te dizer que eu também te vejo lá no Instagram, onde eu compartilho bastante também, tá aqui o endereço, e também te convidar, se você quiser entender mais do seu mapa pessoal, o seu mapa individual, fico à disposição, quiser fazer um contato em qualquer uma das redes, e senão a gente se encontra aqui pra gente falar do mês de junho, tá bom? Obrigada, beijo grande.